Transmitindo já. Bela foto, hein, Cássio? Que bacana, hein? Tá parecendo o Hollywoodiano aí. Você viu a caráter hoje, né? Olha lá, ó. Já estamos ao vivo, Alex. Olá, olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao projeto 224. Esse é um projeto que se iniciou, né, com o nosso Gil Astrude aí, e nós começamos, o Gil foi fazer um transbordo, viu, o Renato? E aí nós conhecemos o Gil através do transbordo, e aí nós tínhamos um grupo que não estava sendo muito movimentado, e aí começamos a encher o saco dele para começar a fazer isso. Vamos fazer, ele topou, e graças a Deus tem dado certo, nós temos conseguido ter essa conexão com as pessoas, e uma grande alegria hoje, nós vamos receber aqui Renato Ferreira, um cara vitorioso, né? Vamos falar assim, inicialmente, que tem uma história de superação assim excepcional, e nós acreditamos, né, que ele vai poder trazer algo novo que a gente ainda não conhece. E então eu vou fazer o seguinte, eu não vou te apresentar, não, vou deixar você falar para mim não errar. Então, seja muito bem-vindo, Renato. Renato é membro do Marçal Conselheiro, é um dos integrantes desse grupo seleto, e eu quero deixar ele contar a história dele. E muito grato por você realmente aceitar o nosso convite, mesmo tendo uma agenda muito importante hoje, não furou com a gente. Então, nós queremos aproveitar o máximo desse tempo contigo aqui, e que Deus te abençoe e nos deu o melhor dele hoje, através da tua vida. Palavra obrigado. Obrigado vocês, obrigado pelo convite. O meu nome é Renato Ferreira, tenho 63 anos, eu estou casado com a Juliana e tenho 4 filhos. Todos os meus filhos estão nos Estados Unidos, que é a minha família imediata, com exceção da minha esposa atual, o resto está todo mundo nos Estados Unidos, e atualmente, como você disse, eu estou fazendo parte do conselheiro do Pablo Marçal, e já fiz vários mentorados nos Estados Unidos, morei a maior parte da minha vida nos Estados Unidos, estou aqui no Brasil temporariamente para entender um pouco desse aprendizado aqui com o Pablo aqui, e dentre desses aí, já tive, não sei se você já ouviu falar, eu tive também um mentorado do Tony Robbins, tive 3 anos com o Tony Robbins, já tive também com o Jack Canfield, que é um outro que é muito famoso nos Estados Unidos, e também aprendi tudo relacionado a vendas, com um outro coach de Phoenix, no Arizona, que chama Tom Hopkins. A maioria dos brasileiros não conhece, mas ele foi muito conhecido na década dos 90 nos Estados Unidos como um cara que ensinava as pessoas a vender. E começando um pouquinho da minha história, né? Eu sou do interior de São Paulo. Na verdade, eu sou de Guaíra, uma cidade pequenininha lá. As pessoas às vezes nem sabem que a Guaíra, no Paraná, é mais conhecido do que Guaíra, ali de São Paulo, que fica ao lado de Barretos. E eu nasci na roça, morei na roça até os 13 anos de idade, e eu sempre, desde assim, mesmo morando na roça, eu sempre tive essa vontade, porque naquela época eu assistia aqueles enlatados americanos lá, sempre tive uma vontade muito doida de ir para os Estados Unidos. A minha família, sempre uma família de classe média alta, mas meu pai foi meio que a ovelha negra, nunca teve condição financeira para que eu possa. Eu queria muito ter feito naquela época tinha aquele serviço de você fazer um exchange student, né, pelo Rotary, várias entidades aí que você passava um ano estudando, eu não consegui fazer, mas
Aí depois eu teve toda uma caminhada aí, fiz colégio agrícola, fiz 3 anos de colégio agrícola, que foi um grande aprendizado da minha vida, e aí eu acabei me engatando para fazer engenharia, voltei na época para Barretos, e aí foi um dos grandes apontamentos da minha vida, porque o adolescente que aprende a viver sozinho, quando ele volta para casa, eu sou o filho mais velho, então nós éramos em 3, tinha eu tenho mais um irmão e um irmão mais novinho, que faleceu há uns tempos atrás, mas enfim, aí quando você volta para casa, seus pais continuam achando que você é um moleque, né? Então para nós foi uma experiência muito difícil, tentar fazer engenharia, trabalhar, que eu queria louco para ter meu próprio sustento, ter meu próprio carro, né? E morar com os pais de volta, né? E no final da história nada deu certo, e eu resolvi aventurar na minha vida. Meus pais, na época, minha mãe e meus pais tinham um negócio de jardinagem, floricultura em Barretos, e eles tinham descobrido recentemente Goiânia, que é uma cidade que crescia muito naquela época, o caso de Brasília, né? E eles faziam muitos negócios para lá, começaram a conhecer pessoas, era uma cidade que crescia muito. Eu resolvi com uma ideia na cabeça, assim, eu vou embora para Goiânia, lá eu faço faculdade à noite, meio desapontado com engenharia, porque naquela época um engenheiro tinha que estudar 4, 5 anos, e na minha cabeça sempre funciona em dólares, né? Eu me lembro que o salário de um engenheiro naquela época era algo de 300, 400 dólares, ou seja, algo de R$ 2.000, uma coisa assim. E um gerente do Banco do Brasil ganhava tipo R$ 5.000, né? Então eu falava, como é que pode um engenheiro ganhar menos do que um gerente do Banco do Brasil? Como eu tive várias pessoas da minha família, tio, primos, que fizeram carreira, eu coloquei na minha cabeça, eu vou para Goiânia, vou lá fazer carreira de banco, começo a trabalhar em qualquer banco lá, e vou estudar à noite e vamos ver o que acontece. E aí nós fomos para lá e foi uma batalha até conseguir o primeiro emprego, sei que me demorou umas 2 semanas. E aí, uma coisa que eu tenho muito aprendido aqui com o Pablo, essa coisa da palavra de Deus, né, e entender um pouco. Hoje eu fico olhando para trás e eu começo a entender, né, porque Deus não te ajuda você a movimentar, né? Deus te ajuda no movimento, né? Quando você faz o primeiro movimento, aí as coisas começam a acontecer para você, né? E no meio dessa história toda, eu me aproximei muito lá em um grupo de jovens lá da Igreja Católica, fiz várias amizades, e uma dessas amizades foi que a tia de uma amiga minha que estava lá tinha morado nos Estados Unidos por muitos anos, em Los Angeles. Eu já tinha esse sonho de ir para os Estados Unidos, né? E aí ela começou a me contar todas as coisas dos Estados Unidos, assim, mas até exagerava. Eu já tinha aquele sonho embutido, né? Paralelamente, né, ao invés de, enquanto eu esperava aquele emprego que ia sair do banco lá, saiu um anúncio em que tinha falando assim, né, procurando profissionais de vendas. E eu me lembro que assim, eu não estava fazendo nada, e eu fui lá, e fui um chamado lá, tinha, sei lá, umas 300 pessoas naquela época, no melhor hotel de Goiânia lá, e os caras fizeram um teste de aptidão lá, começaram a mandar todo mundo, a mandar todo mundo embora, aí chegou a classe, a sala ficou acho, com umas 20 pessoas, e aí no final os caras chamou o nome de um cara que estava do meu lado, de mim, mas eu até achei que ia dispensar a gente, falou, não, a gente só quer saber que nem você. Mais tarde ele descobriu que eu e esse cara tinham te dado o maior score. Agora, coisa tão interessante na vida da gente, né? Porque eu tinha, quando eu vou para Barretos e eu tento trabalhar, uma das coisas que eu consegui fazer, eu fui trabalhar na concessionária Fiat, né? Isso foi um negócio que marcou muito a minha vida,
porque eu fui trabalhar de vendedor numa... A Fiat tinha recém começado, acho que a Fiat começou em 77, isso devia ser em 79, algo assim. E eu fui lá, e os caras não treinavam ninguém, era até... Quem era o dono dessa concessionária, a Magazine Luiza, era até o marido da atual Luiza, né? Foi falecido. E eu fui, vendi alguns carros, fiz 147. Eu fui lá, vendi os carros para minha família e tudo. Aí chegou, acho que no terceiro mês, o cara me chamou na sala dele e disse assim: Olha, Renato, deu as contas para mim e falei: vou te dar um conselho. Você pode fazer tudo da sua vida, menos vender. E eu achei aquele negócio muito engraçado, né? Porque aí, logo de diante, eu já peguei esse outro emprego lá, que era para vender umas fitas cassete com o Sérgio Chapelei e Cid Moreira, e que na época era uma grana, eu acho que a gente vendia lá por R$ 5.000, só que a gente tinha uma comissão da metade do negócio, né? E eu sei que os caras tinham um treinamento intensivo, porque era uma empresa de origem americana também, os caras eram representantes dessa empresa, e aí começou um pouco do meu aprendizado com vendas, né? Esse foi talvez o maior aprendizado, e a primeira experiência com o NPL, como esse negócio funciona. Gente, uma coisa que eu falo para todo mundo quando você determina alguma coisa na tua cabeça, você acredita naquilo, e você ouve, qualquer que seja um treinador, ou que seja a tua própria voz, você reafirmando aquilo que você quer, você consegue. Então, eu me lembro que eu gravei naquela época, não tinha nem CD, era fita cassete. Eu gravei uma fita cassete onde eu ficava falando assim: eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu gravei a fita inteira dos dois lados e eu passava a noite inteira ouvindo aquelas fitas cassete. E não deu outra, né? Não, foi o primeiro mês, eu fui o primeiro vendedor da empresa. O meu salário naquela época era suficiente para comprar um Fusca. E até foi um teco muito, muito doido, né? Que eu nem eu imaginava, né? Que foi, vamos dizer assim, o primeiro emprego real, de verdade, que eu consegui produzir. E aí foi tudo paralelamente, foi tudo surgindo. Aí surgiu essa oportunidade dos Estados Unidos. Aí esses caras que estavam lá começou a fazer umas mudanças. Um cara que era meu gerente lá começou a entrar em umas paradas muito doidas lá. E aí eu falei: quer saber? Eu vou aventurar, eu vou para os Estados Unidos, né? E aí lá vai eu, né? Peguei, comprei uma passagem para ir para Los Angeles e fui para lá com o endereço da irmã dessa mulher lá de Goiânia, lá, que morava lá comigo, lá, uma eterna amiga, até hoje é irmã minha, eu falo que é a Ana Malter. E aí foi para Los Angeles e aí começou toda uma aventura, né, cara? Foi muito doido. Chegar daquilo ali era uma diferença enorme, né? Os carros, as pessoas, a cultura. Imagina um cara que era lá do interior, de Barretos, não conhecia nem São Paulo direito, vai para Los Angeles. Imagina o impacto que aquilo teve na minha vida. E aí, logo, quando eu cheguei lá, essa mulher me conectou com o pessoal de brasileiros, e eu fui morar numa cidade chamada Monrovia, que fica uma meia hora de Los Angeles. A próxima é uma cidade chamada Pasadena. Pasadena é onde está esse pessoal aí da NASA, a grande parte está lá nessa cidade. E eu sei que eu consegui meu primeiro emprego, foi um emprego de lava-prato no restaurante japonês, que era um negócio assim muito... Só para você ter uma ideia, né? O gerente do Banco do Brasil ganhava mil dólares aqui no Brasil, né? E o meu salário de lava-prato era US$ 600 por mês. Então, para mim, era uma maravilha, né? Falava, isso aqui era um sonho, né? E aí fiquei acho que uns 3 ou 4 meses trabalhando nesse restaurante. Aí aconteceu os imprevistos, que eu fui promovido, e depois saí. Acho que até o final, isso foi em julho de 80, fiquei até o final do ano lá. Aí depois eu acabei saindo de lá,
Eu me lembro que aí nós fomos conhecer Las Vegas. Nossa, foi assim imagina um menino de 20 anos que não sabia nada, né? E ver aquelas coisas lá, porque muitas das coisas, assim, o que você vê dos filmes, na televisão, é muito diferente. Quando você vê ao vivo, é outra história. Então, realmente, aí aquele sonho americano que já estava embutido de mim, né? Então, imagina que agora, então, ficou muito mais forte. E aí eu fui dando pulos aí em vários trabalhos. Passei por algumas dificuldades nessa época aí. Eu lembro que Natal eu acabei trabalhando para o Exército da Salvação, pedindo esmola, só que lá os caras tinham uma estrutura que se você ia pedir esmola e os caras te pagavam para você, né? Interessante. Isso foi também um aprendizado fantástico. E aí foi depois, mais para frente, eu fui trabalhar em outros restaurantes, numa rede lá que chamava Sizzler, e depois eu fui trabalhar numa outra rede chamada Shakes Pizza, que eu era bartender. Enfim, isso aí foi um ano, e aí todo no processo de aventura, né? Quando foi janeiro daquele ano que eu estava lá, de 81, eu me lembro que veio uns gaúchos com uma ideia maluca, né? Que compraram a importação estava fechada no Brasil e os caras vieram, compraram um monte de moto e desceram com essas motos para o Brasil. Cara, eu achei aquele negócio tão máximo, né? Falei, caramba, eu quero fazer isso. Eu morava com um outro brasileiro também, a gente tinha combinado. Aí compramos umas motos também aí e nós íamos descer com essas motos em julho de 81. Só que um mês antes, a gente estava com uma galera toda lá num boliche, e aí saímos à noite, estava a namorada e a irmã desse amigo meu numa moto, e uma van veio e bateu, né, nela. E foi um horror, um acidente de moto, que as meninas quebraram as pernas, ficou um negócio. E meu amigo perdeu o tesão da viagem, eu acabei sozinho, não ia fazer, né? Aí, no final da história, eu acabei embarcando a minha moto para Buenos Aires e voltei para o Brasil, né? Mas nesse um ano, eu consegui falar inglês, aprender a falar inglês, que era uma coisa que eu não... Eu detestava inglês, eu achava assim, para que eu tenho que aprender essa merda? Nunca vou usar, mas aí fui, voltei. E aí, quando eu volto para o Brasil, eu falei, a minha intenção eu vou voltar, e aí agora que eu falo inglês, né, com esse conhecimento, eu vou conseguir um bom emprego no Brasil, né? Nessa época, eu me lembro que o McDonald's estava começando a instalar no Brasil, em 81, e foi um dos primeiros lugares que eu fui procurar para emprego. Participei lá de uma seleção, fui até no final da seleção lá, mas assim, no Brasil, a concorrência nessa época, assim, era todo mundo que estava lá comigo, só tinha gente formada. Eu não era formado, só tinha a experiência dos Estados Unidos. Então, acabei não sendo qualificado, acabei mexendo com um negócio de carro, comprando e vendendo. Fui trazer essa moto de Buenos Aires, foi uma novela trazer isso aí. Eu não tinha ideia da dificuldade que era para trazer esse negócio. Enfim, no final nós acabamos trazendo, regulamentamos aqui essa moto aí, acabei ganhando uma grana que deu conta para começar um novo negócio, mas passado um ano eu já não sentia que o Brasil fazia parte de mim novamente, né? Eu tinha realmente me apaixonado nos Estados Unidos e dessa vez aí eu resolvi voltar e migrar de vez para cá, né? A primeira vez que eu vim como visto estudante. Depois aqui eu troquei para estudante. Eu nunca tive um dia ilegal nos Estados Unidos. Assim, estava ilegal para trabalhar, entre aspas, mas naquela época não tinha muito questionamento. E aí, depois, quando eu volto, eu ainda volto pela Europa, vou conhecer a Europa, vou Portugal, Espanha, Inglaterra, França, faço um turnê para lá, volto por Nova York, volto para Los Angeles. Eu me lembro que foi muito interessante, porque eu sempre falo que os Estados Unidos foi um país que me aceitou eu de braços abertos, né? Que o dia que eu voltei lá, os 2 empregos que eu tinha me recontratado de volta, né? Eu voltei para lá com 23. A primeira vez que eu fui, eu estava com 20, e eu voltei já com 23 anos para lá. E aí, então, quando eu vim, aí sim eu vim para emigrar,
Logo depois eu consegui um emprego aí como gerente no Kentucky Fried Chicken, que é o KFC, aqui no Brasil. Aqui. E aí foi bastante interessante. Depois, o marido daquela mulher que me indicou, ele era um advogado top aqui em Los Angeles, lá em Los Angeles, né? E acabou me contratando eu lá para ser o motorista dele por uns tempos lá, que também foi um aprendizado fantástico, mas eu não tinha tanta experiência para o negócio ainda. Sei que eu continuei nos restaurantes ainda por um bom tempo. Aí acabei fazendo a minha primeira besteira, fui casando lá meio que de bobeira. Não precisava ter feito isso, porque naquela época tinha tanta forma de você se legalizar lá nos Estados Unidos, mas enfim, acabamos entrando nessa onda aí, e aí as coisas começaram a dar aqui errado. Eu nunca tive. Hoje eu fico olhando e fico pensando da importância da família e o quanto é importante, né, a escolha que você faz e todas essas coisas. E eu fiz muita cagada nessa época por falta de ter conselho, porque a minha vivência com meus pais era que tudo que eu precisava ter no meu relacionamento é ter dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, o problema resolvia, né? Porque era essa mensagem que eu tinha dentro da minha casa, né? Meus pais se brigavam e sempre parecia que o negócio era por causa do dinheiro. Então, a minha meta primeiro sempre foi o dinheiro. E não deu outra, né? Eu sempre fiquei isso aí, só que a família, quando está abalada, pode ter certeza. E aí veio o primeiro casamento, depois veio o meu primeiro filho surpresa, e aí acabou virando divórcio. Quando vira divórcio, eu volto para o Brasil, fico uns tempos no Brasil. Meu pai estava passando por uma crise, meu pai era agricultor na época, e acaba entrando aí para ajudar ele, fica um ano aí ajudando ele no Brasil, mas enfim, as coisas não estavam andando. De novo, voltei para os Estados Unidos. Dessa vez eu voltei mais focado naquilo que eu queria. Eu sempre fui muito apaixonado em carro, e aí eu fui vender carro, né? E aí eu entrei numa concessionária da Ford. E aí, uma coisa muito interessante aí que eu não comentei aí, eu comentei no outro podcast da minha vida, uma das coisas muito interessantes da minha vida que eu fiz, e até hoje eu faço, e eu acho assim, que uma coisa que eu falo muito para as pessoas, é que você é o dono da tua vida, e você determina o que você quer para você. Quando você quer uma coisa, jamais seja vítima, sabe, de alguém. Determine o que você quer e vai em cima. Todo emprego que eu quis, todo lugar que eu quis trabalhar, eu determinei. Eu nunca fui vítima de nada, sabe? Então, eu só fui parar naqueles lugares que eu queria. Então, todos esses trabalhos, essas coisas aí, eu usei técnicas e formas de tudo quanto é jeito. Eu já cheguei a comprar trabalho, já comecei a oferecer dinheiro. Eu fazia qualquer parada para fazer, porque na minha cabeça eu quero aquilo. Eu nunca coloquei uma segunda opção. Eu quero aqui. Né? Eu decidi que eu ia trabalhar numa concessionária Ford lá. Eu decidi que lugar que eu ia, onde que eu fui. Eu entrei lá, eu vou trabalhar aqui. Não tem, sabe? Não tem opção. É essa, né? E aí eu fiz carreira aí dentro, fui do cargo que eles falam de greeter, né, que é o cara que atende o cliente inicial lá, até gerente dessa concessionária. E aí vem a época do Collor, né? E o Collor abriu as importações no Brasil. Eu sei que eu era da minha carteira de clientes era o pessoal da Varig, da companhia aérea. Eu vendia os carros para eles lá, eu tinha conseguido financiamento para eles da Ford. E um dia, um dos caras vem com um jornal da Globo e falava sobre que tinha importado os carros aqui dos Estados Unidos, e justamente estava uma foto de um concessionário que era meu concorrente. Eu fiquei muito puto com esse negócio, falei, caramba, como é que pode esse cara estar vendendo carro? Enfim, comecei a conectar, e aí começa a minha vida de empresário, né? Inicialmente a gente começa exportando carro, depois leva autopeças, depois a gente cria uma estrutura no Brasil,
para fazer toda a importação, que na época ninguém nem sabia como fazer. Aí a minha vida de empresário, e que já começou a decolando a 1.000 por hora, né? Eu acho que em menos de um ano eu saí de zero a chegar, naquela época, o faturamento de US$ 500 mil por mês, ou seja, 2,5 milhões de reais por mês, só de autopeças, né? Não contando nem os carros. Então, foi realmente uma sessão muito grande. E aí também vem o aprendizado do Brasil, né, cara? Porque aqui no Brasil é você estar bem hoje e amanhã você não sabe, porque sempre tem uma lei nova, um governo novo, e uma paulada de lá, outra de lá. E aí eu comecei a navegar nessa estabilidade brasileira aí. Comecei a aprender muito, saímos de autopeças, começamos a variar e trazer peças para outras indústrias. Operamos com grandes clientes, tipo Coca-Cola, Nestlé, Sadia. Foi assim uma coisa muito legal. E aí até 2004 a gente manteve mais ou menos esse ritmo. E aí quando a gente começa a trazer China, aí nós começamos a ter muito problema aqui na liberação, porque os chineses mandavam o negócio tudo mal feito, e chegava aqui, os caras sem acerto da receita, que era impossível liberar naquela época, e as cargas não valiam nada. Enfim, nós descobrimos o Uruguai, e o Uruguai tem um sistema de porto livre, onde você manda a mercadoria, e a mercadoria lá pertence a pessoa a empresa ou pessoa que se identifica no BL marítimo, né, no documento marítimo. Essa vantagem é única, né, porque aqui no Brasil, ou em qualquer país aqui da América Latina, quando uma carga chega, quem é dona da carga ou é a Receita ou a aduana, que seja. A carga só passa a ser sua, uma vez que você cumpre com todas as obrigações e paga todos os impostos, aí a carga é sua. Lá no Uruguai, a carga é tua e você pode fazer literalmente o que você quiser com a mercadoria, como se você tivesse um depósito seu dentro do porto. E a gente começou a usar desse benefício para poder trazer mercadoria de lá. E uma coisa levou a outra, e tem uma baita de uma história aí, que foi talvez um dos maiores aprendizados da minha vida aqui. Eu levei uma paulada aqui muito grande do Brasil, com um sócio que a gente teve, e aí acabou ficando a minha única estrutura, ficou o Uruguai, e aí do Uruguai nós começamos a ser, do mero, a gente era uma trader, né, e aí a gente passou a ser um operador de logística, tive que reinventar tudo, nem começar do zero, porque aí ele começou com uma dívida muito grande, era nada lá no Uruguai, e aí nós começamos com um processo de concessão, demorou quase que 10 anos, quase mais de 10 anos. Hoje a gente tem uma concessão de 30 anos dentro do Porto de Montevidéu, a gente é a única empresa e de um brasileiro, né, que é dona de uma concessão dentro do porto. Ninguém mais tem esse tipo de concessão. Tem outras lá, mas está no final, é pequenininha, não tem nada a ver com o que a gente faz. Inclusive, a nossa concessão nos dá o direito a renovar por mais 50 anos. É um negócio bastante interessante, é um negócio que flui, que anda hoje sozinho e anda bem. O Uruguai é um país muito sério, talvez o país mais sério da América Latina. A gente não sabia disso aí, foi também um grande aprendizado. É um país onde opera o dólar e opera peso, o pessoal lá praticamente não tem corrupção, o pessoal é bem sério, não tem mudança na regra do jogo. Então, tem sido uma experiência bastante agradável. E a gente hoje também, agora aqui mais agora desses últimos meses aqui, junto com o Pablo aqui, nós estamos com um projeto aí de ajudar empresas. Aí eu já passei por vários momentos aí de reestruturação de empresas, e nós estamos justamente aí nesse processo de auxiliar empresas e também a gente trabalhar em recuperar essas empresas e comprar elas e revender elas, ou seja, um processo de equity também. É o que a gente está fazendo hoje. Estamos também trabalhando em um projeto de
de fazer desenvolver um software, de fazer todo o desenvolvimento da logística do início até o final. Imagina que for como se fosse um Uber, mas é um Uber da logística, onde você controla tudo, desde o início ao final, e com um financiamento agregado a isso aí. Então é um outro projeto, um projeto muito interessante. A gente está trabalhando nele aí. Enfim, e um pouco também de transbordar, de estar passando essas mensagens aqui, de poder fazer esse trabalho que ele está fazendo aqui hoje, divulgando um pouquinho aí. Eu estou meio que resumindo um pouquinho da missa. Se eu começar a dar os detalhes aqui, nós passaríamos a noite aqui conversando aqui e não contaria. Também não quero estender muito a minha novela, mas, enfim, vou deixar vocês aí de fazer alguma pergunta, enfim, daquilo que vocês tiverem curiosidade, e a gente tenta responder algo aí. Rapaz, que maravilha. Eu tive lá no Uruguai também, em 2014, né? Fui muito bem recebido lá. É um povo, assim, muito amistoso. Tem muita gente lá do sul, né? Do Brasil lá, né? Que eles vão lá. E Sim, como italiano, turista, né? né? O brasileiro que mora lá não tem muito, não. Então. E foi para cá. Mas que interessante. E outra, essa questão de você hoje se abrir como um braço para ajudar. Nós temos um colega na sala aqui que trabalha com essa importação, trabalhou muito aí, o doutor Cássio aí, Cássio Reis, ele é empresário também, e está no movimento aí, ó. É bom aí, ó, Cássio, se conectar, conhecer com o Renato aí, ó. São oportunidades muito bacanas aí. O transbordo é muito interessante disso, né? A gente descobre as pessoas, descobre sentido para algumas coisas, né? Pessoal, quem tiver a pergunta já pode levantar a mão, já pode colocar aí para a gente poder ordenar aqui a pergunta. Alguém já tem uma pergunta, Gil? Ô, Renato, como começou essa parte aí do PNL, do desenvolvimento pessoal? Foi lá atrás com 20 anos? Foi depois? Como que foi esse Então, processo? foi a minha primeira experiência foi quando fui para Goiânia, com 20 anos. Foi a primeira experiência. Eu nem sabia que era PNL, né? Eu mesmo usei como diz, do remédio sem nem saber qual que era a prescrição para o negócio, mas que funciona, eu tenho a mais absoluta certeza para vocês dizer a vocês que como esse negócio funciona, cara, é inacreditável, bicho. Cara, eu vou comentar uma coisa aqui com vocês aqui, e é meio que fora do parâmetro aqui agora. Isso não foge da equação de Deus, porque tudo está dentro desse parâmetro aí, mas o meu entendimento, eu sou um cara muito curioso, fuço muito, nós criamos esse universo que a gente vê, é uma coisa pessoal. Cada um de nós tem um universo próprio, essa é a minha visão. A nossa percepção, a minha percepção, por exemplo, de cada um de vocês, não tem a ver com vocês, tem a ver comigo, sabe? A imagem de cada um de vocês, cada pessoa que eu conheço, no meu mundo, cada um é uma personagem que eu tenho, e da mesma forma que vocês têm, né? Então, todo esse negócio aí, cara, e o maior desafio que a gente tem é que desde a concepção até os 9 anos é montado um programa, porque esse corpo aqui é um computador, é como um computador como qualquer um que tem por aí. E o sistema operacional é toda essa informação que a gente recebe da concepção até os 9 anos. Vamos dizer, é o Windows da vida que coloca aí. Infelizmente, vem com muito vírus, mas muito, não é pouco, não. E essa porcaria é o que nos fode a gente, né, cara? Porque toda essa informação que passou para a gente aí, qual é a grande coisa desse negócio do NPL? É como se você traçasse um programa em cima desse outro, entendeu? Você não consegue eliminar, vamos dizer, esse vírus que está em você, mas você consegue tocar um programinha em cima dele e aí você consegue realizar as coisas. E tudo que acontece na vida da gente no final do dia, cara, é o nosso pensamento. A nossa realidade é criada pelo nosso pensamento, pela nossa fala,
pelas nossas atitudes e pelo que a gente come. Essas 4 coisas formam a realidade que você vê todo dia. Então, é aquela história de que a gente fazer de vítima, em que a gente deixar que a felicidade está fora da gente, achar que as pessoas fizeram isso com a gente, é tudo uma novela que a gente cria, cara. Na verdade, nós que criamos toda essa novela. A vítima não existe, a vítima somos nós mesmos que atraímos essa coisa. Eu acho assim, é muito importante que, a partir do momento que você entende isso, que você para de ser vítima, entende que você é a pessoa que está criando toda essa realidade, e aí quando você olha para você, porque você é a única pessoa no mundo que você tem algum controle. E mesmo assim, eu acho que é muito pouco, né? Mas porque você não controla o que as outras pessoas ou o que acontece lá fora, mas você pode controlar o teu pensamento. Muito legal. Você vai fazer uma pergunta, Alex? Não, pode falar, pode falar. Eu ia fazer um comentário, mas pode terminar. Tá, preparem as suas perguntas aí, né? Outra pergunta relacionada, Renato, eu acho interessante, né, que você participou aí do Tony Robbins 3 anos, que é uma das pessoas mais conhecidas, né? Jack Canfield, né, também ouvi falar. Tem muitas pessoas aí, né? E como é que você vê o Pablo? Porque você estava lá nos Estados Unidos, você veio, foi para ficar mais perto? Então, eu tô nesse caminho desde que eu estou no Uruguai, eu sempre tive 2 residências, né? Eu estava em Miami e Uruguai, depois eu tive em Los Angeles, Uruguai, e aí começou essa porcaria do Covid, aí eu fiquei no Uruguai, e aí recentemente eu estou em São Paulo e Uruguai, porque a conectividade do Uruguai até hoje não se restabeleceu. Eu sempre tive essa... E hoje, como depois do Covid, a gente conseguiu controlar o negócio muito bem. Hoje a minha presença lá não é tão necessária. Então, eu vou lá uma vez, quando eu preciso, uma vez por mês, ou a cada 2 meses, eu vou lá. E eu estava justamente nesse projeto agora de voltar para os Estados Unidos, que meus filhos estão todos lá, minha mãe, minha irmã, enfim. E aí eu descobri o Pablo, né? E o que me atraiu do Pablo, primeiro que muito do discurso que ele fala tem a ver exatamente com o que o Tony Robbins fala, mas o que mais me fez, assim, o maior atrativo dele, cara, foi a palavra, foi ele sabe, a vida da gente é como se fosse o quebra-cabeça. Só que, assim, um quebra-cabeça normalmente tem a foto do lado, né? Você está vendo aquela fotinha. Eu acho que na vida da gente é um quebra-cabeça que você não tem aquela foto. E você vai colocando as pecinhas. E cada pecinha que não dá certo são aquelas merda que você faz na sua vida, né? Não deu, você vai colocando. E eu acho que está muito legal essa parte aqui, é como se esse quebra-cabeça hoje, todo esse sistema que eu estou montando de crenças e tudo aqui, se eu tivesse entendido um pouco da Bíblia, eu acho que eu teria alterado um pouco, muito melhor essa parada, sabe? Então está sendo muito legal entender um pouco sobre a palavra. Eu estou, assim, literalmente encantado, vamos dizer assim, com as experiências do rei Salomão, de toda aquela parada principalmente do Velho Testamento, de Jesus também, mas em especial ali, né, de Davi, porque tem muito a ver. A Igreja Católica sempre desenha uma coisa assim, né, que pobre vai para o céu e rico vai para o inferno, né? Eu não sei se alguns de vocês são católicos, mas essa mais ou menos. E o cristão, o crente, já não tem muito essa versão. E isso está sendo muito legal, esse aprendizado, essa coisa aí que realmente foi uma coisa que faltou na minha vida. Muito legal. Eu coincidentemente, ontem, a Lindalva, que está aí na sala com a gente, que é lá do Piauí, que aqui a gente tem gente do Brasil inteiro aí, me mandou um vídeo falando eu não sei pronunciar o nome dele, Eir Nagingali, assim, e ele fala... Hã? Ou Natiguei, acho que é assim, a pronúncia Natiguei, eu não falo inglês, aí eu falo tudo errado. E o que acontece? Ele está falando justamente sobre isso que você falou, que você
tem que ressignificar essa questão da sua mente, da sua crença, que se você determinar, né, e aí a Bíblia também faz isso, quando você fala lá em Salomão, assim como desejar no seu coração e sincerar. Então, se a gente entende essa questão que você falou agora, pô, fica deslumbrado, por quê? Porque realmente é uma verdade que a gente desconhecer. E isso que você falou sobre até os 7, 8 anos que o PCzinho lá está, aquele Windows bem complicado, cheio de vírus, é exatamente isso que a gente consegue entender. Então, você tem que pôr antivírus aí para poder ajustar essa questão e ressignificar. Por quê? Porque o que Deus projetou é o melhor. E quando ele terminou, ele falou assim, é bom. Então, se Deus falou que é bom, por que nós vamos aceitar a Nós mentira do que é somos a ruim? imagem e a semelhança, né? Se a gente é a imagem e a semelhança, e uma das coisas Exato. também que eu hoje tenho uma noção muito grande é do poder que nós temos com o Espírito e nós não sabemos, né? Porque um dos nossos desafios é descobrir o verdadeiro poder que nós temos, né? E a nossa alma sofre muito, né? Porque o corpo, nessa máquina aqui, ele fica tocando esse programa que quer te proteger e, na verdade, ele está te fudendo, né, cara? Não está deixando você usufruir de todo aquele poder que você tem. Exatamente isso, porque, seguindo essa questão, você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Então, quer dizer, se o espírito fica morto, o domínio é terrível, né? Então, você acaba vivendo aquilo que não é a realidade do que Deus te criou. E essa realmente a grande potencialização. Vamos lá, o Cássio levantou a mão, vai fazer a pergunta. Pode abrir, Cássio, e faça a pergunta aí. Renato, boa noite. Obrigado pela participação. História bem interessante. Falando um pouquinho sobre a questão da importação aí, todo o meu ciclo social está todo com Ásia, né? Para o meu modelo de negócio. Eu parei a importação ali em 2013. Meu segmento sempre foi utilidades do lar, decoração e presentes. E você falou um momento, se eu entendi, foi isso. E quando você começou a movimentar pela China, começou a não dar muito certo. E realmente, naquela época ali, 2004, eu comecei em 2007 para 2008, era tudo muito novo ainda, né? O processo de importação de lá. E você migrou o seu business para o Uruguai, né? Que, além de tudo, é um paraíso fiscal, né? No Uruguai. A pergunta qual que é a grande facilidade hoje que existe em relação à China, sendo que 90% da produção de tudo que existe no mundo hoje está na Ásia. Qual que é o grande... É questão tributária, de um modo geral? Não é para qualquer produto. Infelizmente, né, a maioria dos produtos da China são muito baratos. E produtos baratos, o que acontece? A partir do momento que você usar a estrutura do Uruguai, logisticamente ela vai ficar mais cara, né? Porque o frete para chegar aqui em Montevidéu é o mesmo que é para chegar em Santos. E aí você vai ter um custo agregado, que é de Montevidéu até esse custo vai ser adicional. Então, tem que ser um produto que o valor agregado seja maior. A gente tem mais ou menos essa coisa definida para produtos onde o valor FOB de um container é acima de $100 mil, começa a fazer sentido essa conta. Essa é a primeira base. Segundo, um produto onde você pode armazenar ele no Uruguai e dali você pode não só distribuir para o Brasil, que você pode vender ele para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para o Chile, entendeu? E você usa como plataforma. Então, a empresa passa a ser uma distribuidora internacional. Aí sim é onde você goza dos maiores benefícios. Essa na importação. E na exportação é quando você quer ter todo um controle, porque no Brasil aqui, vamos supor que você é um cliente que vai exportar pequenas coisas. Toda vez que você vai fazer um processo de exportação aqui, você depende de Banco Central, de despachante, de receita, você tem que passar por todo... E se travar um negócio esse aí, trava seu radar, trava a empresa, enfim, é um inferno, né? Quando você tem uma distribuidora no Uruguai, você manda tudo para o Uruguai,
você tem controle absoluto, que essa empresa é tua, né? Você só vai ter um processo de câmbio, você pode deixar esse processo de câmbio aberto até 1 ano para você fechar ele na hora que você quiser. E do Uruguai, você manda para qualquer parte do mundo sem ter zero restrição. Você não tem Banco Central, não tem aduana, não tem nada. É simplesmente uma informação tranquila. Então, esses são os benefícios principais. Ok. Obrigado, viu, Renato? Nada. Alex, boa noite, Renato, tudo bem? Tudo bem. É muito interessante o que você falou, né? Porque eu acho que essa busca que o ser humano tem, né, é entender a si mesmo e olhar para dentro de si mesmo, é algo que traz muito significado para a nossa vida, né? Eu entendo perfeitamente você, como você falou, no conselheiro, o que mais te chamou a atenção é realmente você trazer, hoje ter esse entendimento à luz da palavra de Deus, né? Assim como eu também, vim para o 10 em 1, falei, poxa, agora eu vou empreender, criar novas conexões, mas com o tempo eu percebi que realmente o que fez total sentido para mim foi realmente esse entendimento, né? Essa busca, né? Pela palavra de Deus, o que traz essa clareza, esse desejo, né? De cada vez mais você buscar entendimento, né? Mas, assim, diante de tudo que tu falou, algo me criou... eu tenho uma pergunta para me fazer para você. No início da tua jornada aí, quando você estava realmente, né, saindo de determinadas profissões, indo para outra, principalmente quando você iniciou aí no processo de vendas aqui no Brasil, você tinha conhecimento do PNL quando você gravou aquela fita e você passou a ouvir durante a noite para que aquilo realmente criasse aquele desejo, o teu consciente, o teu subconsciente, né? Condicionasse essa condição, esse pensamento que você ia conseguir, foi quando você usou aí o poder da repetição? Você tinha o conhecimento do que você estava fazendo? Então, essa empresa que eu comecei a trabalhar, o processo dele era o PNL, né? Que eu vendia essas fitas cassete, onde? Qual era a ideia? Você ouve, né? O exemplo que a gente dava, né? Quando você vai fazer a barba, né? Você usa o quê? Aí, naquela época, o pessoal falava gilete, né? Não é gilete, é lâmina, né? Por que você fala gilete? Porque te colocou na tua cabeça. Você vai fazer uma fotocópia, você vai fazer como? Você vai usar uma xerox, né? Naquela época você falava isso. Quer dizer, não é a xerox, é a fotocópia. Então, tudo isso está na tua mente porque você já ouviu várias e várias vezes, foi colocado daí. Então, a gente tem essas fitas que a gente vai gravar e vai colocar isso na tua cabeça, mensagem positiva, que é o que não tem. Então, veio daí. E daí eu tirei a ideia de você, olha, se o negócio funciona assim, eu vou gravar uma coisa positiva para mim. E deu certo. Que legal, que maravilha, né? A minha pergunta, então, era essa. Vamos lá, JP. Pessoal, levantem o mais rápido a mão aí, porque nós vamos ter que liberar o Renato já, porque ele está lá no método IP, não podemos segurar muito. Então, vamos aproveitar bem o tempo, aproveitar a estada dele aqui, tá bom? JP, pode fazer sua pergunta aí. Cadê? A pergunta é sobre o final da sua fala aí, Renato. Primeiramente, boa noite e muito obrigado pela sua atenção ao nosso grupo aqui. Que você disse que o que mudou muito na sua vida em relação ao seu relacionamento com o Pablo foi a questão da palavra. E eu vou traduzir essa questão da palavra, no meu entendimento, como o seu relacionamento com Deus. E minha pergunta você criou mais intimidade ou foi simplesmente um conhecimento da Bíblia que te abriu mais, vamos dizer assim, códigos ou mais a mente para a questão espiritual? Olha, A questão foi intimidade essa coisa da intimidade, eu acho que eu já estava vivendo já há muito tempo, porque era uma coisa que eu tirei esse Deus de fora e comecei a entender que Deus está dentro de mim, né? Então, essa parte da intimidade é algo que eu já tinha. Mas, realmente, algumas experiências da Bíblia, eu nunca... Toda vez que eu tentei ler a Bíblia, eu parava, porque eu não conseguia entender nada. E eu gosto muito que o Pablo, como ele, assim, da maneira com que ele explica, cara, ele faz... Eu acabei de sair agora ali, ele estava umas 2 horas só falando da Bíblia. Mas a maneira com que ele explica, cara, é uma coisa apaixonante, em que você realmente você fala, cara, que legal esse negócio, e por que eu nunca antes olhei essa coisa, sabe? Então, esse aprendizado aí é que tem sido muito grande.
A intimidade de Deus, eu acho que já são coisas diferentes, né? Eu acho que a intimidade de Deus é uma coisa que está mais dentro de mim, tem a ver comigo do que a ver com outra. Mas é muito legal você se espelhar nessas histórias, que são todas histórias bíblicas. Então, está sendo muito legal. Entendi, obrigado. Oi lá, Renato. Obrigado, eu gostei bastante. E, para mim, teve uma importância hoje fundamental, porque eu estava numa pegada boa, né, desde o começo do ano que eu conheci o Pablo, em dezembro, né? E ultimamente as coisas começaram a dar sabe, começaram a não dar do jeito que eu pensei que ia ser, né? E você, com essa sua fala do que eu determino, eu percebi que não dá para. Então, a minha pergunta é agradecer, e a minha pergunta é: quando as coisas começaram a dar errado, o que você fez? Porque não é tudo que dá certo. Não, a coisa é o seguinte, né? A visão minha hoje de coisa errada não existe mais, né? Eu acho que não existe hoje, a minha percepção, não existe nada errado. São experiências que não deu certo e que você aprende com elas, né? Mas no passado, quando aconteceu, eu sempre fui um cara muito. Nós acabou de falar sobre isso aqui no IP. Eu sempre fui um cara muito, muito proativo, sabe? Eu nunca aceitei uma derrota, nunca, nunca. Tá? Por mais que aprendi isso, pensa num cara que é determinado e obstinado, sou eu. E toda vez que alguém me falou não ou alguma coisa, para mim sempre foi assim: me explica de outra forma, me conta de outro jeito, ou pera lá, você não entendeu o que eu falei. Eu sou muito persistente, então eu nunca desisti. Eu acho que essa persistência tem que estar em você. E quando você acredita naquilo que está dentro de você, normalmente é muito difícil você não conseguir. Eu tenho muito poucas coisas na minha vida que eu cheguei ao momento e larguei mão delas. E se você largou a mão é porque você não é tão importante. E porque quando você tem a importância, você acredita naquilo, sempre dá certo. Agora, que você tem que passar por todo um processo de aprendizado é absolutamente normal. Não existe nenhum projeto que você vai abrir e vai dar tudo certo. Sempre vai ter desafio. O desafio faz parte do programa. Não tem como... É o senoide, né? É o up and down. É o sobe e desce que todos nós passamos. Todos, né? Se você é ser humano, vivendo essa experiência aqui, você vai passar por isso. Não tem um que não passa. Muito, muito obrigado. Você não tem noção de quanto ajuda foi, de verdade. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. E aí, por incrível que pareça, eu tenho aí um discípulo meu que entrou aí agora, seu Bruno, é Bruno que está aí? Esse cara aí caminha comigo todo dia aí, ó. Sabia que não, ele já está aí desde o início. Ele está desde o início aí. Bruno Portela. Fala aí, Bruno, para a gente conhecer. Tira no mute aí, tira no mute aí. Você não está ouvindo? Ele é brasileiro? Brasileiro. Está ouvindo agora? Tá. Agora foi. Solta a voz. Agora sim. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Que legal. Olha, eu sou Bruno Portela, né? Ando com o Renato aí todo dia. Esses dias dá uma parada aí, mas são coisas que acontecem aí que muitas vezes imprevistos, né? Coisas acontecem. Mas é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta também para o Renato. Renato, a gente que está aí com a sede, com a vontade de crescer, né, de ir mais longe, né, com tantas oportunidades que nós temos, assim, né, cada vez mais a internet tem tantas possibilidades de crescimento, né, de avanço, né, mas muitas vezes a gente fica perdido, a gente não sabe como fazer, a gente tem um negócio na mão e não sabe evoluir, não sabe crescer esse negócio. Então, qual a dica que você dá para uma pessoa assim, né, que está querendo, está com sede, está querendo, mas muitas vezes está bloqueado, sei lá, está com alguma coisa que não vai?
Então, a história do Bruno eu conheço muito bem. Eu acho que é persistência, cara. É dedicação, é acreditar, é ter fé em você. Eu acho que essa parada de fé, muitas pessoas, às vezes, entendem isso errado, né? Ter fé e ter fé em Deus, muitas das vezes, eu mesmo, por muitos anos, interpretei isso errado, né? De você ter fé em algo que está fora de você, é muito complicado. Eu acho que a verdadeira fé é aquela que você acredita em você, que você tem fé em você, porque você é Deus, porque Deus está em você. Então, você, ao mesmo tempo que você tem fé em Deus, você tem fé em você. Então, e você tem a certeza absoluta e que aquilo vai dar certo. Então, isso aí é fundamental, você ter essa combinação de persistência e ter fé e determinação. Cara, olha, Deus, eu acho que esse cara, assim, ele não resiste. Depois que você mostra para ele que você é um cara determinado, que você não vai parar de jeito nenhum, eu acho que ele chega... Primeiro ele te dá um monte de obstáculo, aí chega uma hora ele fala assim, cara, eu vou dar o que esse cara quer, porque ele não desiste nunca. E vocês podem ouvir essa história, não é minha, não. É de qualquer cara nesse planeta que fez algum projeto e você pergunta para ele, essa história é sempre igual para todo mundo. E a maioria das pessoas que não dão certo é que desistem, é que não vão atrás. Então, se eu tiver que colocar uma coisa, cara, toca o pau, acredite naquilo que você quer e faz a coisa acontecer. O único inimigo que você tem é você mesmo. Lembra disso. Quando você olha no espelho, você é o seu maior inimigo e você é seu maior herói. Né? É aí. Essa talvez é o maior desafio que você tem. Olha para você e fala, cara, é você que está fazendo essa merda toda. E é mesmo, cara. Tanto para um lado, tanto para o outro. Olha, eu vou falar para vocês aqui. O Renato é exatamente isso que vocês estão vendo, cara. Todo dia a gente convive aí e ele é um cara muito especial para a minha vida. Tem mudado minha cabeça diariamente, né? Muda a cabeça mesmo, cara. Quando você anda com pessoas exponenciais que são melhores que você, não tem como não crescer, não tem como você não expandir, a sua cabeça não explodir, você não querer mudar. Então, agradeço demais, Renato, pela sua vida, né? E é isso aí. Bruno, você tem quantos anos, cara? Oi? Você tem quantos anos? Eu tenho 34 com cara de 18. E é mesmo, hein? Cara de menino. Eu falo que ele precisa passar essa semente para todo mundo, né? Cara de guri já tem uma idade avançada, assim, né? Não parece de jeito nenhum. 10 anos de casados, 2 filhos, um de 4 e um de 8 e 10 meses. Parabéns! É isso aí. E que com muita sede de crescer, né? De fazer a diferença e poder corroborar com a vida de muitas pessoas, né? Transformar vidas, né? Que esse é o principal intuito. Quando a gente tem esse intuito, né? A gente bate com aquilo que Deus quer, né? E aí a gente não tem como não crescer. Quem de vocês aqui é empresário? Quantos são empresários do grupo? Eu sou empresário. Abre o microfone, Frederico, já pode fazer a sua pergunta. Engenheiro do Rio de Janeiro. Parabéns aí, meu irmão, pela persistência, pela insistência e pela perseverança. Foi bem gratificante, eu tenho vivido isso há algum tempo aí, que eu tenho lutado, e graças a Deus as coisas começaram a acontecer, eu comecei a acreditar e estou virando essa chave aí, virei essa chave que eu não me achava merecedor, e por ter vontade e ter isso no coração, eu tenho virado, está acontecendo. Parabéns, cara, Parabéns tocou no meu coração, e quando você falou em querer, é poder. Quando você acredita e tem Deus do seu lado, tudo acontece. É isso aí.
Eu sou empresário no ramo de engenharia e estou no mercado financeiro também. Estamos aí na... Ó, agora tem um detalhe que isso é minha fala, não é do Pablo, não, tá? Mas esse é o meu pensamento. Deus, cara, não te julga você em nada. E Deus te dá aquilo que você quer para você. Então, lembra daquela parada do pensamento, lembra de todas essas coisas que você faz, que você age, porque toda vez, porque ó, o que acontece com a gente às vezes? Você levanta de manhã e fala assim, vou fazer isso, né? Aí você procrastina e não faz. Ou você deixa de ser, você entendeu? Então, que mensagem que você está mandando para Deus? Entendeu? Você está confundindo ele. Entendeu? Será que ele quer? Será que ele não quer? A mesma outra alegoria que eu falo é a seguinte: imagina um GPS, né? O GPS é algo assim fantástico, cara. Eu não sei se vocês lembram que antes dessa merda a gente usava mapa, cara. Puta que pariu, era um horror. Você tinha que olhar aqueles mapas, se andar em São Paulo, horror. Você parava nos Isso é uma data para lugar errado. Né? Que loucura que é, né, bicho? Hoje você vai lá, você coloca o endereço, filha da puta te leva você lá no lugar certo, na hora certa. É inacreditável, é quase que um milagre, né? E eu acho que Deus, cara, é justamente um GPS. Se você não tiver a decisão ali de onde você quer ir, ele não vai te levar a lado nenhum, né? Tem que pagar o preço, né? Se você não começar a caminhada, se você não colocar essa direção, ele não vai chegar para você e falar, vai aqui. Ele não vai te falar o que você tem que fazer. Ele simplesmente quer que você movimenta. A hora que você movimenta, então é o que o Waze vai fazer. Vira para cá, vira para lá, vai para lá. Você erra de cá, ele não fica... O Waze fica, ou qualquer desses GPS, ele fica bravo com você quando você erra o lugar, ou o caminho, a rua? Não, reprograma, te vai lá, é aquilo ali. Eu acho que Deus é essa parada aí, cara. Ele está contigo, entendeu? Agora, se você não colocou a direção correta, bicho, você vai se fuder, você vai se lembrar lá o negócio. E você desistiu. Pior que é. Então, lembra disso, que Deus está contigo. E está contigo naquilo que você quiser. Foca no teu pensamento. Não deixa as tuas atitudes falarem mais alto que a tua voz. Porque muitas das vezes a gente deixa essa parada soprando, né, no ouvido. A gente tem um monte de sonho, fala uma coisa assim, mas a gente sabe, eu quero ficar rico, mas não quero trabalhar. Eu quero, sabe, essas contradições, todas essas condições te levam você a nada, cara. Então, de novo, e Deus não vai te julgar. Se você quer fazer merda também, e isso funciona para os dois lados, né? Se você quiser ser bandido e determinar, ele vai te ajudar do mesmo jeito, cara. Deus não vai te julgar de jeito nenhum. Parabéns, tá bom? Boa noite a todos aí. Cara, foi um prazer enorme falar com vocês. Conte comigo. Vocês não têm eu no Instagram aí, adiciona aí. Acho que deve estar em jogo, tá? É renato.ferreira.oficial. Tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu tenho o maior prazer de responder para vocês aí. E estamos aí para transbordar, tá bom? E obrigado aí pela paciência aí. Não, eu que agradeço. Foi demais. Muito bom, muito bom. E encerrar, pode ser a última só, Renato? O Marlon só que levantou a mão fazendo a pergunta? Claro. Obrigado. Marlon, abre o microfone rapidinho aí, se for falar. Vamos ver se vai dar certo aqui, que eu tô com a bateria acabando, mas enfim. Qual é a sua maior inspiração? E dessa inspiração, o que te projeta para o futuro? Hoje, no meu dia de hoje. Cara, essa parada que eu estou trabalhando hoje de empresas é um projeto que já me toca o coração há muito tempo. E de fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês aqui. Eu quero fazer isso com mais gente. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possível. Eu quero tocar o maior número de coração possível. Eu acho que isso é o que me faz hoje mais pleno, mais feliz, é isso. Sabe? E quero me dedicar ao máximo disso aí. Uau, gratidão, viu, pelo transbordo, por estar aqui conosco no Projeto 224. E pode ter certeza que nos veremos aí em breve, tá bom? Tá bom. Um abraço em você, na família. Um abração. Obrigado a todos vocês aí.
Obrigado, Renato. Deus te abençoe. E vamos marcar uma outra data, se Deus quiser. Obrigado mesmo. Fechado. Gratidão aí. E um bom IP para você aí. Deus abençoe. Obrigadão. Amém, amém. Tchau. Valeu, Bruno. Tá, pessoal. Muito bom, muito bom. Gostei demais hoje. Valeu a pena. Bom, né? Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite, Valeu, galera. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.